Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. E hoje o nosso programa será representado por nós, os professores da área da saúde. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor William Salles e coordeno parte dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter da área da saúde, juntamente com a minha amiga que está aqui do meu lado, a professora Ana Paula. Professora, se apresente. Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula, juntamente com o professor William. Então eu estou na coordenação dos cursos da área da saúde, de pós-graduação da Uninter. E espero que vocês gostem do nosso programa de hoje. Trouxemos alguns temas bastante importantes para discutirmos aqui com vocês. Isso mesmo, professora Ana Paula. Bom, pessoal, como a gente já disse para vocês, o programa Por Dentro da Pós, ele vai trazer para vocês professores dos nossos cursos de pós-graduação de diferentes áreas. Hoje, a pós-graduação Lato Sensu do Centro Universitário Internacional Uninter, ela é dividida em 24 áreas e você vai poder, por dentro desse programa, por dentro da pós, conhecer um pouquinho de cada um dos coordenadores que estão lá nos bastidores e entender um pouquinho da sua área de formação, das suas especificidades, o que a gente está trabalhando aí nos nossos cursos de pós-graduação. E hoje a gente tem uma temática para estar aqui discutindo com você, que é a saúde única. Você já ouviu falar nessa temática, saúde única? Lembre-se, a maioria das pessoas quando ouve falar em saúde única faz menção direto com o nosso Sistema Único de Saúde. E uma coisa não tem nada a ver com a outra parcialmente. Mas, professor Lênin, o que seria então a saúde única? Né? Para que serve a saúde única? O que a saúde única forma? Né? Então, o primeiro ponto que eu convido você a pensar comigo quando a gente fala em saúde única é lembrar que em uma escala global, pensando no nosso mundo, nós não estamos sozinhos. Esse é o primeiro ponto quando a gente pensa e reflete sobre saúde única. Nós não estamos sozinhos, nós não somos seres isolados, porque o que acontece? Infelizmente, né, em pleno século em que nós vivemos, grande parte dos homens tem uma visão antropocêntrica. O que significa, professor William, essa linguagem tão acadêmica que está chegando aqui na minha casa? O que é essa visão antropocêntrica? Quer dizer que o homem é o centro de tudo. E quando eu venho com essa visão da saúde única, eu venho justamente para desconstruir essa percepção que nós, seres humanos, somos o centro de tudo. E, na verdade, nós não somos. Né? E ficar claro isso, analisar que nós não somos o centro de tudo, com a chegada e todo o percurso da grande pandemia ocasionada pelo Covid-19. E aí, essa expressão saúde única, ela vem à tona. Ela é evocada no sentido de nos auxiliar a pensar diferente, a pensar no todo, na saúde única. Né? Então, o que seria essa saúde única? É a saúde da tríade que a gente chama. É a saúde humana, é a saúde animal e a saúde ambiental. As três saúdes trabalhando de forma interligada e interrelacionada. Mas talvez você aí na sua casa está se pensando, mas professor William, professora Ana, como assim uma tríade de saúde humana, saúde animal e saúde ambiental? Eu não consigo entender, por exemplo, doenças relacionadas ao meio ambiente. E aí eu chamo a professora Ana para te contar o que acontece. Professora Ana, tem doenças relacionadas ao meio ambiente que pode chegar no homem? Sim, tem muitas doenças relacionadas ao meio ambiente. Na verdade, como o professor William estava comentando, é muito importante essa noção de que nós não estamos sozinhos, fazemos parte do planeta. Assim como os animais, assim como todo o restante do meio ambiente. Então, tudo que afeta o ambiente, de certa forma, vai afetar o ser humano. Então, toda essa questão de poluição, a degradação ambiental que está sendo imposta pelo ser humano ao planeta, traz determinadas consequências. E algumas dessas consequências têm relação direta justamente com a água.
que é um tema muito em voga hoje em dia por conta de todos os problemas que temos enfrentado em relação à água. Então, vários estados brasileiros estão passando por crise hídrica, né? Outros estados estão passando por intensos alagamentos, catástrofes relacionadas a esses alagamentos, com deslizamento de terra, entre outros prejuízos. E nesse meio é importante que a gente pense nas doenças justamente que são veiculadas pela água. O que são, né, doenças veiculadas pela água? Elas podem tanto ser veiculadas por conta da ingestão, ou seja, o fato de você consumir água contaminada, o que é um problema mundial, porque muitas pessoas, milhões de pessoas, não têm acesso à água tratada, a saneamento básico, coleta de lixo, redes de esgoto. Então, com isso, existe uma grande possibilidade de poluição dessa água com rejeitos e com dejetos humanos. E com isso, a gente tem, então, a possibilidade de proliferação de micro-organismos patogênicos que são veiculados, então, e a pessoa pode se contaminar. Então, ela pode consumir essa água contaminada ou por vírus, ou por bactérias, ou por protozoários. Então, a pessoa pode adquirir uma giardíase, uma amebíase e alguns outros tipos de gastroenterite causadas por bactérias e vírus pela ingestão. Mas não é só a ingestão o problema. Também existe a veiculação de doenças pelo contato dessa água contaminada diretamente com a pele e mucosas, como acontece no caso da esquistossomose, que é endêmica ainda em algumas regiões do nosso país, e também a leptospirose, que é uma preocupação bem grande nessas regiões que estão passando por essas questões de alagamentos frequentes. Então, quando essa água dos rios e das tormentas, né, as trombas d'água que vêm com aquele aumento das chuvas, elevam o nível desses rios e trazem essa água para dentro das casas, alagam as ruas. Com isso, tudo que está ali na rua vem parar dentro da casa dessas pessoas e entra em contato com esses seres humanos. Entre estas coisas está justamente a urina do rato, que povoa as nossas cidades, principalmente nos grandes centros urbanos. Existe uma grande população de roedores e isso causa, então, essa contaminação por leptospirose, que é uma doença bastante preocupante no nosso meio. Então, é importante que a gente tenha em mente que o que acontece no meio ambiente vai afetar, de certa forma, o ser humano, porque, afinal, nós estamos quando falamos de meio ambiente, parece às vezes uma coisa meio distante, mas é a nossa casa, né? É onde nós moramos e onde nós vivemos, e por isso tudo o que acontece com ele nos afeta de alguma maneira. Veja o quão importante é nós, como um todo, entendermos essa relação. Então, por isso que a saúde única traz isso, né? Então, ela traz consigo uma nova forma de pensar. Então, eu preciso entender que as coisas estão interrelacionadas. Então, quando eu penso em saúde humana, em saúde animal e saúde ambiental, eu preciso entender que eu preciso preservar cada um desses tipos de saúde, ou cada uma dessas formas de saúde, para que a gente consiga chegar num equilíbrio e tentar, de alguma forma, mitigar a propagação de grande parte dessas doenças que têm afligido tanto o homem, quanto o meio ambiente, quanto os animais como um todo. Se a gente for parar para pensar, a gente tem que entender na dinâmica do globalizado. Como assim a dinâmica do globalizado? Vejam, hoje em dia as doenças elas se propagam de forma muito rápida e nós vivenciamos isso com a chegada da pandemia do Covid-19. Quando eu digo que nós vivenciamos isso, e às vezes com os meus alunos, eu até digo para eles, gente, nós estamos vivendo o que a história nos mostrou ao vivo, né? Nós estamos aqui literalmente vivenciando, assistindo de camarote ao longo da pandemia do Covid-19,
tudo aquilo, todos aqueles relatos que a gente lê nos livros de história pública, por exemplo, ou de políticas públicas de saúde. Então, todas as grandes pandemias que nós enfrentamos no nosso país, todas as grandes epidemias que nós enfrentamos no nosso país, infelizmente, em 2019, 2020 e parte de 2021, nós assistimos tudo de novo, tudo que aconteceu lá atrás, a gente viveu, né, de novo isso. Então, por que isso acontece? Então, as doenças se propagam muito rápido. Então, eu preciso entender que se eu tenho uma quebra da saúde única lá em outro país, via, né, transporte aéreo, a propagação dessa doença ela pode chegar aqui de forma muito rápida e vice-versa, em todos os lugares. Então, o tráfego aéreo ele é muito intenso, não só o aéreo, mas a propagação, o trânsito, né, dos navios também, né, não é trânsito de navio, né, a professora ia falando palavra errada, agora me fugiu, me perdoem, mas tem uma palavra específica para isso e eu acabei fugindo da memória aqui agora, mas enfim, né, essa propagação ela é muito rápida, né, e aí a gente precisa ter em mente isso. Então as doenças elas se espalham muito rápido e a gente precisa quebrar esse pensamento em é só a saúde humana, é só a saúde animal, e é só a saúde ambiental. A gente precisa lembrar do que a gente tem como dinâmica do interligado. Então, se eu tenho uma quebra lá do meio ambiente, se eu tenho um desmatamento, por exemplo, então, às vezes eu observo, estão desmatando a área X lá no Mato Grosso, estão desmatando a área X na Amazônia, aí as pessoas falam, nossa, quantos animais perderam a sua casa, né? Então, enfim, destruíram parte da floresta, isso vai nos prejudicar. A gente que é de algumas áreas da saúde, tanto eu quanto a professora Ana, às vezes a gente vê aquelas matas indo embora, a gente fica pensando, caramba, qual vai ser a próxima doença que estava ali presa, armazenada, em equilíbrio naquele local, que vai ser propagada agora para o resto do mundo, ou qual a doença emergente ou reemergente vai surgir dessa quebra desse equilíbrio, vai surgir desse grande desmatamento ou desse grande desastre que veio acontecer. Então a gente sempre tem que ter isso em mente, né? E aí a gente tem alguns conceitos frente a essa tríade, frente à saúde única, para lembrar vocês, né? Então, é muito comum as pessoas entenderem só da saúde humana, mas existe um conceito. O que é a saúde humana? Professora Ana, o que é? Como que a gente define saúde humana? Então, essa definição, embora não seja completamente aplicada no nosso dia a dia, infelizmente, ela não é recente. Então, essa nova, digamos assim, definição foi dada pela Organização Mundial da Saúde em 1947, dizendo então que saúde não é só a ausência de doença, mas sim um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então vejam como aqui, assim como a gente falou na saúde única, nós temos também essa tríade. Então, o ser humano também não é uma única coisa, ele não tem uma única faceta. O ser humano tem tanto o seu aspecto físico, material, como tem o seu aspecto mental e também social. Então, quando a Organização Mundial da Saúde trouxe esse conceito de saúde, era justamente sobre isso, para que a gente leve em consideração o ser humano como um ser completo, levar em consideração o ser humano na sua totalidade. Então, o estado mental é extremamente relevante e nós vimos também isso acontecer. Então, quantas notícias não apareceram durante essa pandemia do Covid-19, falando das questões de aumento de violência doméstica, aumento de violências de todos os tipos, as questões de suicídio, incluindo a população idosa. Então, essa questão da saúde mental ela é extremamente relevante, porque quando a gente vai criando determinadas coisas ou vai definhando algumas coisas dentro da nossa mente, muitas vezes isso, o que se usa, né, esse termo, somatiza. Então, aparece na parte física algumas
questões que foram geradas na parte mental. Então é extremamente relevante isso para a gente trazer para o nosso dia a dia e trabalhar isso com as pessoas, né? Tanto é importante a saúde física, você não ter nenhuma lesão, nenhuma doença, mas também a parte mental, o teu equilíbrio emocional, o teu equilíbrio mental. E para além disso, a questão social. Então, o quanto é importante e o quanto nós temos determinantes sociais relacionados a doenças. Eu tinha até comentado anteriormente já com vocês a respeito disso, né? Então, a questão das pessoas não terem acesso. Então, você não tem acesso à água tratada, canalizada, não tem acesso a esgoto, então corre esgoto a céu aberto, não tem acesso a uma boa coleta de lixo, não faz separação de lixo. Então, tudo isso gera no entorno dessas pessoas uma grande capacidade de geração de doenças, porque o esgoto é uma fonte de patologias, uma série de doenças relacionadas à transmissão por conta de bactérias e vírus que vêm dos dejetos humanos, né? A questão do lixo que atrai roedores, insetos que são vetores de doenças. Então é extremamente importante que a gente leve isso em consideração, que nós temos todos esses aspectos a serem levados em conta para a gente dizer que alguém é realmente saudável. E se a gente se aprofunda nessa reflexão, acabamos pensando quem é que realmente hoje pode dizer eu sou saudável, 100% saudável. É uma coisa boa para a gente refletir. Verdade, professora Ana. Então vejam, pessoal, que aquilo que a gente imagina, eu sou saudável porque eu não tenho nenhuma doença. Então, com a explicação da professora Ana, espero que você em casa consiga ter compreendido um pouquinho o que é essa questão de estar saudável. Então, quando eu penso em saúde humana, eu tenho que lembrar desse conceito que a professora Ana trouxe aqui pra gente. Então, lembra, falar em saúde única é pensar na saúde humana, mas também pensar na saúde animal, né, no bem-estar animal. E aí eu pergunto para você que está em casa, você consegue me dizer o que é bem-estar animal? Será que o animal que você tem na sua casa, o seu animalzinho de estimação, será que você consegue proporcionar para ele um bem-estar? Você consegue entender isso? Será que naqueles produtos que nós consumimos, que a gente chama de POA, que é produtos de origem animal, será que esses produtos que nós consumimos, os animais que doaram-se para o nosso consumo, será que eles foram tratados com bem-estar animal? Você já parou para pensar nisso? Porque quando a gente pensa em saúde única, a gente tem que fechar esse elo do interligado. Eu tenho que pensar na saúde humana, que a professora Ana acabou de dizer, mas eu também tenho que pensar na saúde animal. Então, quando a gente fala em saúde animal, a gente precisa lembrar das 5 liberdades. Então, eu tenho que pensar em 5 liberdades importantes que caracterizam um bem-estar animal. Eu vou ler cada uma delas e eu quero que você reflita e pense comigo. Será que o animal de estimação que eu tenho no meu lar, eu proporciono para ele essas 5 liberdades? Ou será que aqueles animais de produção, eles têm garantido as suas 5 liberdades que vão proporcionar para eles um bem-estar e assim garantindo uma saúde única? Então vamos lá. A primeira das 5 liberdades está referindo-se ao animal livre de sede, fome e má nutrição. Isso é fácil, né? Então eu consigo ofertar um alimento, ofertar água potável para esse animal e proporcionar uma boa nutrição para ele. Quando eu digo água, gente, é água potável. Eu não posso dar para esse animal, por exemplo, ofertar para esse animal uma água barrenta, por exemplo, cheia de patógenos ali, porque senão vai fazer bem para mim, também não vai fazer mal para o meu animal de estimação ou para o animal lá de produção, né? Esse animal de produção, se ele tomar uma água contaminada, pode atrapalhar N situações relacionadas à sua saúde. Então a gente já começa por aí. A segunda das 5 liberdades é livre de dor, livre de sofrimento e livre de doenças. Então, quando eu penso em bem-estar animal, é igual na área na saúde humana. Estar saudável é não ter doenças. Para o animal, estar saudável é não ter doenças. Mas não, vai muito além disso. Eu preciso que esse animal ele não tenha dor, ele não tenha ferimentos e ele esteja livre de doenças.
A terceira das 5 liberdades está relacionada ao desconforto. Será que você proporciona, sem querer, algum tipo de desconforto para o seu pet aí na sua casa? Se você estiver causando qualquer desconforto para esse pet, lembre das 5 liberdades. Talvez ele não esteja você não esteja contemplando aí um bem-estar adequado para o seu pet. Livre de medo e estresse é a 4ª liberdade. Então eu preciso garantir que o animal tenha isso. E a 5ª liberdade, que eu acho uma das mais importantes e uma das mais polêmicas, professora Ana, é garantir para esse animal que ele consiga expressar de forma livre seu comportamento natural. Então aqui a gente tem um grande problema. Infelizmente, né, a gente acaba adotando os nossos animais de estimação, os nossos pets, a gente acaba sendo tutor deles, isso é importante a gente salientar, nós somos tutores deles, porque eles possuem vida e vamos acreditar que nem eu e nem você que está aí do outro lado tem uma visão antropocêntrica de propriedade. Você nunca vai ser dono de um ser vivo, de um ser livre. Nós somos tutores, então a gente tem a tutoria do nosso pet, né? Então a gente garante para ele essas 5 liberdades. E será que a gente consegue fazer com que ele expresse seu comportamento natural? Ou a gente acaba humanizando esse nosso pet? Fica essa questão para você pensar aí, né? Então, um cachorro, por exemplo, ele precisa expressar os comportamentos de cachorro. Um gato, ele precisa expressar os comportamentos de um gato. E assim sucessivamente. Quando eu não deixo o animal expressar livre e espontaneamente o seu comportamento natural, eu estou impedindo uma das 5 liberdades e automaticamente eu não consigo proporcionar um bem-estar adequado para esse animal, influenciando diretamente lá na saúde única. Então vejam, gente, o quanto isso é interligado, interrelacionado, saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Professor, e como que a gente mensura a saúde ambiental? Essa é a mais fácil. Qualquer agressão que eu venha fazer ao meio ambiente, contaminando ele, jogando lixo, enfim, agredindo esse meio ambiente ou agredindo e destruindo qualquer bioma, eu já estou interferindo diretamente, né, na saúde ambiental. Pode ter certeza, algum impacto eu vou ter de forma direta ou indiretamente frente a esse quesito, né, frente à saúde animal, ali a saúde ambiental e a saúde humana. Certo? Professora Ana, tem mais alguma coisa a dizer? Na verdade, tenho. Tanto com relação a essa questão do meio ambiente, né, que o professor William comentou agora, quanto a relação ao bem-estar animal que a gente estava comentando antes. Então, o que nós temos que ter em mente? Que nós, seres humanos, apesar da gente estar falando aqui para a gente não ter uma visão antropocêntrica, mas nós temos uma grande capacidade de atuar nestas frentes, porque nós vivemos numa sociedade de consumo. Já vimos muitas mudanças acontecerem, mas ainda estamos engatinhando nessas áreas, infelizmente, mas já vimos muitas mudanças acontecerem por conta dessa questão de consumo. Então, o consumidor demonstra as suas preferências e isso mobiliza a indústria e mobiliza o poder público. Então, tendo em vista que a gente tem esse poder nas nossas mãos, a gente tem que tirar da cabeça, pensar, mas todo mundo faz isso, eu sou só um. Você é só um, mas você é um que pode ser exemplo para outras pessoas e às vezes depois de ser um, vão virar 2, 12, 30 e assim por diante. E cada vez sermos mais pessoas que estão conscientes daquilo que consomem, para que as indústrias de produtos de origem animal se preocupem mais com as questões de bem-estar animal, de qualidade daquilo que eles fazem e também para as questões ambientais, que a gente tomando essa atitude consiga então trazer essa característica importante para que cada vez mais os produtos que a gente consome sejam menos agressivos, a sua produção seja menos nociva ao nosso meio ambiente.
né? É sempre importante a gente lembrar, eu falava muito isso para os meus alunos, que quando a gente fala de planeta Terra, a gente não tem fora. Então você diz, eu vou jogar fora isso, mas não tem fora. Você sempre joga dentro, porque tudo acontece dentro do planeta. E isso é importante da gente refletir. Perfeito, professora Ana. Pessoal, nós vamos dar um pequeno intervalo agora, não mude de canal, fique aqui com a gente e daqui 5 minutos a gente retorna. O programa Planeta Games pede sua atenção de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Uninter apresenta Técnico em Brinquedoteca. É possível ganhar a vida brincando e dar dinheiro, sim. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é Franciane, eu sou pedagoga, tenho mestrado em educação. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. É bem interessante, então, que a gente entenda quais são esses 3 ingredientes. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Uma pessoa aqui para contar uma história para vocês. Vamos lá? Tadã! Como passe de mágica, então, de cara pintada. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Como é que a gente se sai? Vai que a gente acerta de primeira aqui. Então, Lu, vou deixar você começar. Vai lá. Viu? Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Olá pessoal, você que está chegando agora, nós estamos aqui no programa Por Dentro da Pós. Eu, professor William, juntamente com a professora Ana, estamos discutindo uma temática bastante importante,
que é relacionada à saúde única. Então você que está chegando aqui agora, ou você que não trocou de canal e continua aqui com a gente, nós vamos dar sequência então à nossa linha de raciocínio, falando então aqui sobre a saúde única. Então a saúde única é conhecida fora do nosso país como One Health. Então você pode dar um Google aí, digitar One Health, você vai ver o total de trabalhos, o total de artigos que vai aparecer falando sobre essa temática da saúde única, que é esse elo de interligação entre a saúde humana, saúde animal e a saúde ambiental. E o que a Organização Mundial de Saúde diz sobre a saúde única? Então, em 2017, a Organização Mundial de Saúde se posiciona, trazendo então uma fala bastante importante sobre a saúde única. E eu vou ler essa fala para vocês. Então, a saúde única, pessoal, é uma abordagem para elaborar e implementar programas, políticas, legislação e pesquisas, nas quais vários setores se comunicam e trabalham juntos para alcançar melhores resultados de saúde pública. Então a saúde única, ela vem para juntar esse elo entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. Então trabalhar com saúde única é trabalhar de forma interdisciplinar. Então a saúde única, ela resgata todas as profissões para trabalhar junto. Então na saúde única não existe segregação de nenhum tipo de profissão. Todas as profissões, todos os profissionais são convidados a pensar único, são convidados a trabalhar e a pensar em prol da saúde única. Então eu tenho os profissionais que trabalham com a saúde humana, eu tenho os profissionais que trabalham com a saúde animal, e eu tenho os profissionais que trabalham com a saúde ambiental e as outras profissões que perpassam por entre essas três tríades, homem, animal e meio ambiente. Então a saúde única, ela é totalmente inclusiva, e a saúde única pode ser aplicada localmente, onde nós vivemos, de forma nacional e de forma global. Então o principal foco da saúde única é combater as ameaças à saúde. Então, tanto a nível local, quanto a nível nacional e também a nível global. Mas quando nós pensamos em combater as ameaças à saúde, no Brasil nós temos um forte aliado, não é mesmo, professora Ana? Temos mesmo, professor William. Então, no nosso país, o principal órgão responsável por fazer essa vigilância, né, no combate a esses agravos de saúde é a Anvisa. Então, tanto a Anvisa, que é a autarquia federal de combate a esses agravos de saúde, ou as ameaças à saúde, quanto às vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Então, estes órgãos trabalham em conjunto de maneira a exercer tanto a parte normativa, então a Anvisa é responsável por fazer legislações e normas a serem aplicadas em todo o território nacional, que nós chamamos, então, em sua maioria de RDCs, né? Então são resoluções que vêm pela Anvisa e que são feitas para vários setores. Então existem normativas para funcionamento de locais de produção de produtos de origem animal, existem normativas específicas para laboratórios de análises clínicas, para clínicas e outros estabelecimentos da área de saúde. Mas quando a gente pensa em Anvisa, principalmente você aí que acompanhou nos últimos tempos as questões relacionadas à pandemia, né, relacionada ao Covid-19, deve ter ouvido muito falar da Anvisa, porque era de sua responsabilidade todas as aprovações, todo o trâmite relacionado às vacinas para a Covid-19. Então, a aprovação, a permissão de que determinado produto ou insumo de saúde seja utilizado em território nacional compete justamente à Anvisa e às vigilâncias estaduais e municipais. Então, essa legislação, ela precisa ser seguida por todos e existe um volume intenso de fiscalizações. Então, ao mesmo tempo que a Anvisa é responsável por
normatizar, ela também é responsável por fiscalizar. Embora a gente pense na Anvisa e nas vigilâncias sanitárias relacionadas a questões da área de saúde, né, por ser um órgão responsável por combater essas ameaças à saúde, ela está em vários locais. Porque quando a gente pensa em saúde, tem que pensar, como eu disse para vocês, em todos os aspectos da nossa vida. Então, em relação à água que nós consumimos, aos alimentos que nós consumimos, a uma série de produtos cosméticos, inclusive, né? Então, a Anvisa está em todas essas características e também fazendo fiscalizações importantes em portos, em aeroportos e nas fronteiras. Então, a atuação da Anvisa é muito, muito, muito ampla em relação a essas questões, tanto normativas como de fiscalização. Perfeito. Vejam, pessoal, o quanto é importante a gente entender que quando nós temos que combater as ameaças de saúde, nós temos órgãos tão importantes assim no nosso país que nos auxiliam, que nos dão base, nos dão suporte, assim como a professora Ana disse. E uma das questões importantes, né, que a maioria das pessoas precisa entender, principalmente você aí de casa, e repassar essa informação para frente, isso que a gente está discutindo aqui hoje, é muito importante que você replique essa informação com seus familiares, com seus amigos, enfim, com seus pares. É essa a nossa intenção enquanto professor, enquanto docente. Então, quando nós começamos a entender e a compreender o papel, por exemplo, da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente consegue entender que ela não é única e exclusivamente punitiva, como a maioria das pessoas imaginam. Então, ela também faz um papel muito importante, que é de educação em saúde. Então, a gente consegue levar a educação em saúde para as pessoas, como principal objetivo, conseguir, de alguma forma, evitar a propagação de doenças de um modo geral. Mas eu tenho que falar um pouquinho com vocês aqui, quando a gente pensa em saúde única, quando a gente fala em saúde única, da tríade de homem, animal e meio ambiente, não tem como a gente fugir das zoonoses, né? das zoonoses emergentes e reemergentes. Então, primeiro ponto, o que é uma zoonose? É uma doença que pode ser propagada do animal para o ser humano. Então, existem outras terminologias quando ocorre o inverso, quando a doença é propagada do homem para o animal e vice-versa. Tá? Mas do animal para o homem, a gente chama isso de zoonose. E as zoonoses, elas são classificadas hoje como emergentes e reemergentes. Quando que eu tenho uma zoonose emergente? Quando eu tenho uma nova doença, como é o caso do que aconteceu na pandemia do Covid-19. Então, o Covid-19 é uma doença emergente, é uma doença nova. Quando que eu tenho uma zoonose reemergente? Quando essa doença, por algum motivo, mudou o seu perfil de propagação epidemiológico, que é muito comum acontecer quando nós temos a ação, de novo, a ação antrópica direto no ambiente, certo? Então, quando o homem vai lá e acaba desmatando o ambiente e as cidades acabam invadindo para dentro da floresta, a gente corre um sério risco de ocasionar essa propagação de zoonose reemergente, porque pode acontecer um evento epidemiológico que a gente chama, chamado de spillover. O que seria o spillover? É o salto, é o pulo. Quando a gente coloca duas espécies diferentes, que em momento natural elas não coabitariam o mesmo espaço, e nós colocamos lá o ser humano muito próximo de um animal silvestre, pode acontecer um spillover. O que seria esse spillover? A doença que o animal silvestre já tem, ou ele está carregando, pode pular e migrar para o ser humano. E é isso que acontece. Por isso que a gente chama isso de reemergente, porque a gente muda o perfil epidemiológico da doença quando a gente entra com a ação antrópica. E um exemplo claro disso é a malária. Então é um dos exemplos, mas a gente tem outra. Solília, mas quanto de zoonoses emergentes e reemergentes a gente tem hoje? E aí eu tenho uma coisa importante para te contar, para fazer você pensar um pouquinho em saúde única. 75%
das doenças emergentes que nós temos são zoonoses. Então, 75% das doenças novas que aparecem são zoonoses. E 3/4 delas são propagadas por animais silvestres. O que isso quer dizer? Que cada vez mais, pela ação antrópica, o ser humano, o animal homem, está avançando mais para dentro dos biomas, está ocupando um espaço que não deveria ocupar, quebrando essa homeostase, quebrando a saúde única e propagando aí um desequilíbrio a ponto de daqui 5 anos, 10 anos, nós não sabemos, o surgimento de uma nova epidemia e de uma nova pandemia. Não é isso que a gente quer? Não é. Por isso que eu estou aqui conversando com você sobre saúde única, tanto eu quanto a professora Ana. Professora Ana, me dá outro exemplo fora a malária de doenças de zoonoses, por exemplo. Então, gente, isso que o professor William estava comentando, né, do homem cada vez mais estar avançando sobre ambientes que não seriam seus, né, por origem, não é de hoje, né? Então, no início dos anos 1900, isso aconteceu e trouxe para nós uma doença que nós não conhecíamos naquela época. Então, a ferrovia central do Brasil estava sendo ampliada para o interior de Minas Gerais. Lá em 1909, Carlos Chagas descobriu então a chamada doença de Chagas, que ganhou esse nome justamente em sua homenagem, porque ele foi capaz de descobrir a fonte, a forma de transmissão e a doença, o que não é algo muito comum de acontecer, né? Um mesmo pesquisador descobrir tudo a respeito de uma doença. E ela aconteceu justamente por isso. Foi necessário para a construção dessa ferrovia que se fosse então desmatado uma grande área e nós invadimos esse bioma, destruindo o habitat do inseto que era transmissor, e que antes essa transmissão era só silvestre, e com esse desmatamento o homem entrou na equação. Então, nessa época, vejam, já lá desde os anos 1900, nós já estamos fazendo esse tipo, né, tendo esse tipo de atitude e nos aproximando de biomas que nos trazem algo desconhecido. Então, na época, a doença de Chagas era desconhecida. Ainda hoje ela é um problema de saúde pública no nosso país e ela é uma doença de notificação compulsória até hoje. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, qualquer caso de doença de Chagas aguda tem que ser compulsoriamente notificado, né? Então, existem uma série de estratégias, de tentativas de erradicação, mas que ainda não tiveram sucesso. Então, aí a gente consegue ver por essa história, esse breve relato, a importância de a gente ter esse respeito com o meio ambiente. Perfeito, professora Ana. Entenderam essa relação? Então, quanto é importante a gente pensar único na interligação da saúde humana, saúde animal e saúde ambiental? Bom, pessoal, nosso programa passa rapidinho, nós já estamos encerrando por aqui. Os nossos próximos programas vão acontecer em algumas semanas e a gente continua com essa temática falando de doenças emergentes, reemergentes e saúde única. Professora Ana, quer dar um tchau para o nosso pessoal? Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, por terem tirado um tempinho do seu dia para nos acompanhar. Espero que a gente tenha tocado vocês nesse sentido, em relação a esse cuidado, não só com a saúde do ser humano, mas com o geral. Lembrando que essa é a única casa que nós temos, então precisamos cuidar dela. Verdade, pessoal. Então não esqueça, né, de passar essas informações para os seus familiares, falar para eles, olha, você conhece saúde única, você sabe o que é saúde única? Saúde humana, saúde animal, saúde ambiental, a tríade do interligado. É importante, como disse a professora Ana, cuidarmos da nossa casa. E encontramos vocês nos nossos próximos programas para continuar falando aí das doenças emergentes e reemergentes.
Abraços a todos vocês.